Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores de um artigo blog e eu convido a todos a assistir a nossa live. Já aproveita e dá um curtir aí e aproveita e manda um aviãozinho já para quem vocês acham que possa interessar esse conteúdo, tá bom? Vamos só esperando o pessoal entrar pra, pra gente começar a live, tá bom? Deem bastante coraçãozinho aí. E eu espero que todos gostem do conteúdo que a gente vai falar hoje, vai ser bem bacana. Sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Caroline, do Departamento de Conteúdo aqui na Incandescente. A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona todo esse processo de criação de conteúdo até chegar no nosso artigo blog, que vocês veem no site, postado, bonitinho, tá bom? Vamos esperando a galera entrar, dá bastante curtida, manda no aviãozinho pra quem interessar, viu? E vou chamar o Vini pra entrar aqui. Dá bastante coraçãozinho. Oi, Vini, tudo bem? Olá, tudo ótimo e você? Também. Bom Show de dia. bola. Bom dia, bom dia. Aí, ó, muito bom. Estreando aqui nas nossas lives e Primeiro, fechando o ano também, né? Nossa última live do ano, aí com a Carolzinha, trazendo pra gente a dinâmica dos bastidores, né? Dessa produção de conteúdo, artigos e tudo mais. Muito bom estar com você aqui hoje, Carol. obrigada, Vini. Espero que a gente feche com chave de ouro o ano pra começar 2021 com o pé direito, né? Com certeza, com certeza. Vamos fechar sim. Que bom, que bom. Eu acho legal a gente falar, o que a gente vai falar hoje é os bastidores de um artigo blog. Mas por trás dos bastidores tem muita coisa acontecendo no departamento de conteúdo. É um trabalho de formiguinha que exige um longo tempo, várias etapas. Então, essa ideia hoje é explicar um pouco como isso funciona aqui na Encande, né? Como a nossa equipe trabalha toda a estratégia de conteúdo do cliente. E Bom, muito legal. para começar, eu gostaria de falar sobre um pouquinho da importância do conteúdo para nós. Porque a gente entende dentro do embalde marketing a ideia de atrair, converter e encantar o cliente. E o conteúdo entra como uma das principais ferramentas para fazer isso acontecer de verdade, na prática. Então, ele ajuda no posicionamento orgânico, a trabalhar a relevância e autoridade do cliente. E isso é um processo longo, porque muitos clientes às vezes acabam esperando que isso aconteça rápido, né? Mas na verdade é um trabalho de formiguinha que leva tempo. São vários processos que a gente faz aqui na Encande, do começo da persona até o final, de ver o artigo finalmente publicado lá no seu site, né? No seu blog. Isso é legal de trazer hoje aí essa temática, porque acho que as pessoas, o comportamento das pessoas no meio digital, ele veio mudando, né, ao longo dos anos, né, e tudo mais. Mas essa essência de ser interessado por consumir conteúdo que para ela é importante, para ela é relevante, sempre foi uma verdade, só que acho que não era tão trabalhado no meio digital, né? A gente tinha muito uma dinâmica mais de anúncios e ofertas e publicidade do que conteúdo, né? Do que E, informação, né? Hoje a gente usa muito os e-books e tudo mais, então montar essa jornada assim, a essência até do nosso trabalho dentro da agência, né? O conteúdo é um coração mesmo da agência, mas ele tem sido muito rico no digital como um todo, né? Então, isso aí faz muito sentido mesmo. E é trabalhoso, é bem trabalhoso. e é uma, vamos, digamos assim, uma tendência que veio para ficar, né? Porque hoje o conteúdo virou parte fundamental do embalde, do marketing digital. E a gente não imagina desenvolver estratégias completas assim sem o conteúdo como um pilar de verdade, assim. Tanto que nas principais tendências para 2021, o investimento em conteúdo das empresas vai continuar bem forte, porque principalmente agora com a pandemia, isso ficou mais intenso. As pessoas continuaram acessando muito blog, rede social, buscando muita informação, né? Então, investir em conteúdo não é só tendência, ele veio para ficar, né? Até porque muito desse conteúdo que é produzido, né, gera indexação orgânica, né, então a gente sabe a relevância desses materiais dentro de um posicionamento para o cliente que quer aparecer lá dentro do Google, né, então isso automaticamente está atrelado
a atração realmente de novos clientes, novos visitantes para o seu site, né? Ter ali o conteúdo. Eu sempre comento com o cliente, cara, é legal gerar lead por mídia paga, mas o dia que você virar para mim e falar, Vini, metade dos meus clientes esse mês vieram por busca orgânica do Google, vou falar sucesso. Cara, valeu a pena todo aquele esforço, todo aquele trabalho de produção de conteúdo, de produção de artigo, né? Para agora você não ser refém, né, de mídia paga. Mídia paga ser apoio, né, mas Sim, você isso conseguir mesmo. realmente estar indexado. E bacana, e aí, por onde que a gente começa, né, quando a gente fala sobre essa dinâmica de produção de conteúdo? Olha, poderia dizer que pela persona, porque a gente não começa um trabalho sem antes estudar quem é o cliente ideal, quem é aquela pessoa que, se você tiver 10 desses clientes no mês, o seu mês tá bem, tá fechado. Então, a persona é o seu cliente ideal. Quem que você quer ter como cliente? E é importante a gente entender a persona, porque ela vai influenciar não só a parte de conteúdo, mas toda a estratégia de marketing digital. Então, são perguntas importantes, como quem é essa pessoa, o que ela faz, quais são os hábitos dela, o que ela consome, que tipo de conteúdos ela busca, de que forma você pode resolver os problemas dela, quais são esses problemas de verdade e o que o seu produto pode fazer por ela. É importante a gente entender tudo isso na construção da persona, porque sem entender isso, a gente não consegue definir um trabalho de longo prazo. E, por exemplo, poderia dar um exemplo assim, uma indústria de embalagens. Essa indústria, ela tem um cliente potencial, ele é o dono de um PDV, o dono de um ponto de venda que comercializa as embalagens dela. O conteúdo, a persona dela é essa. E o conteúdo que a gente vai fazer vai ser todo desenhado em volta dessa pessoa. Porque a gente quer atrair, converter, encantar e surpreender essa pessoa. E como próxima etapa, porque assim, a persona, a gente tem ela bem definida e a gente faz um estudo. Quando a gente pega a persona do cliente aqui na Encande, para o time de conteúdo, se debruça sobre a persona do cliente, estuda todos os mini detalhes do que a gente pode trabalhar, quais são as dores, quais são as soluções, para depois a gente desenvolver o trabalho. Então tem todo esse processo de estudo antes de começar a colocar a mão na massa mesmo, sabe? Então, primeiro a persona, para depois começar a desenvolver o trabalho mesmo com a mão na massa. Bom, legal, legal. Uma coisa que eu falo muito, né? Se você não tem essa persona bem definida, se você não sabe para quem você quer vender, você automaticamente está abrindo a porta para um possível cliente errado, está trazendo para dentro da sua empresa possível cliente que não tem essa conexão, né, com o que você entrega e tudo mais. E quando você abre a porta para um lead errado, você está fechando a porta para o lead bom, né? Você poderia estar focando nesses caras que tem muito sentido, né? Eles veem valor naquilo que você faz, mas você teve uma comunicação mais genérica, mais abrangente ou abrangente demais, e agora vem de tudo, né? Eu costumo dizer, vem lead, mas vem sapato, vem piano, vem tudo junto, né? Bom, legal, É um mas tiro então no escuro definir a que você dá, persona, né? tá o tiro no escuro. Falar, que nem a gente fala, né? Marketing digital é genérico, marketing digital é um termo genérico, né? Pô, Uhum. pode vir de tudo aqui. Pode vir aluno querendo fazer curso, pode vir empresa querendo fazer redes sociais achando que isso é marketing digital, e pode realmente vir empresas que querem fazer planejamento, querem fazer captura de lead, querem ter trabalho de posicionamento orgânico, que também entendem que isso é marketing digital, né? Então, ser muito nichado, ser mais específico ajuda bastante. Então, definiu a persona, o que vem depois, né? Quais são aí os próximos passos desses bastidores aí? Olha, falando sobre o artigo blog, o nosso próximo passo também é definir uma linha editorial. A linha editorial, ela mostra quais são os principais conteúdos, os principais assuntos que a gente vai trabalhar ao longo dessa estratégia de marketing de conteúdo. Porque assim a gente consegue seguir um posicionamento alinhado. A gente não acaba indo por vertentes que não estão alinhadas com a persona ao longo do desenvolvimento do trabalho. É bem importante ter isso certinho para que a gente não se perca. E tudo bem alinhado com o cliente também, para que a gente alinhe também expectativas e necessidades do que ele espera, do que a gente está entendendo como persona e do trabalho que será desenvolvido. Isso é o começo de tudo E, para que a gente já delimite as outras próximas etapas, na verdade. e quando você fala linha editorial, aqui a gente está falando linguagem, a temática, são os detalhes daquilo que vai vir a ser produzido, né? Sim, Então, é isso que isso envolve a mesmo. linha editorial, principalmente. Tá. São assuntos importantes que a gente vai trabalhar, como que será abordado, realmente, como você falou, a linguagem que será usada, justamente para a gente não fugir muito disso, para a gente não se perder no meio do caminho e acabar não entregando o que o cliente está esperando também. E É, depois, como próxima etapa,
Não, ele deu uma travadinha pra mim aqui, acho que eu ia te cortar sem querer. Tudo bem. Olha, como próxima etapa, eu posso dizer que a gente começa a estudar a palavra-chave. Mas é realmente um Tá. estudo. A nossa mestre, Yasmin, que é a nossa analista de conteúdo, ela analisa muito a parte de palavra-chave antes da gente começar a delimitar pautas. Porque a gente observa volume de busca, concorrência, o que é interessante dentro da persona do cliente, que palavras é legal a gente abordar, observando concorrentes, observando o mercado que ele está inserido de acordo com o segmento dele. Então, esse trabalho de palavra-chave também é um estudo bem grande que a gente faz. A gente usa, por exemplo, o Google Ads para fazer esse estudo, antes de começar a definir pautas mesmo. De colocar, continuar falando de colocar a mão na massa, mas essa parte de estudo também é muito importante. Porque assim a gente já tem tudo bem estruturado antes de começar a fazer mesmo o artigo, sabe? Porque se a gente simplesmente pega ideias que a gente está aqui na cabeça e coloca na prática, o resultado provavelmente não vai ser bem bacana. Então, a parte de estudo nossa é muito bem intensa mesmo. A gente estuda bastante a gente colocar na prática. Isso tem um ponto muito importante. Vou fazer duas formas de concluir o mesmo raciocínio. Uma, que era o ditado da minha avó, que é falar até papagaio fala. Né? Então, assim, legal, escrever, cara. Escrever, se você sabe a língua portuguesa, você pega e escreve. E a temática não é essa, não é só escrever por escrever. Né? Existe toda uma técnica para essa escrita. É lógico que a comunicação em si, se você é um especialista, manja da sua área, você vai redigir aquele artigo, talvez você consiga transmitir a mensagem. Fantástico. Né? Então, quem alcançar esse material e ler, vai fazer todo sentido. Só que o grande desafio é quem vai alcançar esse material? Como que vão chegar nesse material? Então, toda a estrutura de escrita do material ela é importante, né? Esse estudo da palavra-chave, quer dizer, realmente é um termo que tem busca, é um termo relevante, é um termo que as pessoas pesquisam no Google. E aí, como montar essa estrutura, construir uma jornada ali dentro daquele conteúdo, isso faz toda a diferença, né? Só, eu falei que eu ia dar dois exemplos. Um é falar até papagaio fala. O outro, que é mais técnico, mais filosófico, tem um livro, que se não me engano é o dos Sete Hábitos, que eu estava até falando esses tempos aí pelo meu Instagram, e ele fala bastante, né? Se você tem que cortar uma árvore, você tem que gastar a maior parte do tempo afiando o machado, e não cortando a árvore, né? Muitas vezes a gente quer pegar o machado e ir para cima da árvore. Cara, calma, afia o machado, vê o lugar certo de bater na árvore, e aí você corta a árvore. Né? Então, assim, quer escrever um artigo, mais do que sair escrevendo, qual é a linguagem que você vai usar, qual é a palavra-chave principal desse artigo, ela tem relevância, show, agora vamos escrever, né? Agora vamos produzir. Né? Então, a preparação ela é tão importante quanto a execução, Isso ou até mesmo. mais. Ou até mais. Eu gostei Boa. bastante dos seus exemplos, porque mostrou bastante o que a gente entende aqui por estudo mesmo, por análise, enfim, é um processo. E isso mostra todo o bastidor do artigo blog, porque a gente não chegou nem até a gente começar a pensar nele, porque é muito antes Não disso. abrimos nem o Se a Word gente ainda, quer. né? A gente não abriu nem o Word ainda. Então, a gente nem chegou lá ainda. Porque se a gente quer posicionar esse artigo, se a gente quer criar relevância, define a palavra-chave certa, matadora, e que vai fazer diferença para o seu blog, vai fazer o certo, assim, é o que a gente faz aqui na Encante. E aí, depois de definir a Legal. palavra-chave, a gente começa a pensar na definição do plano de conteúdo, que nada mais é do que as nossas pautas, com o uso das nossas palavras-chave, totalmente pensando no funil de marketing. E para explicar o funil de marketing de uma forma assim básica, a gente pode falar que o topo de funil abrange o aprendizado, descoberta e o reconhecimento do problema. E essa parte é o começo do funil. A pessoa não te conhece, ela não sabe o que você vende, ela nem sabe o que você faz. Não é o momento de vender. Se você vender ali para ele, pode ser que você perca essa venda e esse cara vai embora e nem volte mais. Então, a ideia que a gente trabalha nesse começo é justamente a atração, a educação. A gente trabalha conteúdos educativos que ensinam aquele o que é, dicas. A gente trabalha esses diversos tipos de material para colocar na cabeça daquela pessoa uma formiguinha, assim, para ela ficar com uma coisinha na cabeça do que é o seu produto, do que aquilo faz. Mas ela ainda não sabe quem é você. E não importa para ela, porque ela nem sabe que tem um problema, sabe? Ela não quer uma solução, ela não busca por nada ainda. Então, esse primeiro parte é educativo. Já o meio do funil a gente tende como consideração de solução. Você quer colocar algum ponto, Vini? Pode falar, não tem problema. Quero sim. Não queria cortar seu raciocínio, mas eu quero sim. Tava falando hoje de manhã com a Bárbara, inclusive, sobre isso. E, cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi
quando a gente começou a estudar inbound marketing, né? Quando eu comecei a me aperfeiçoar na dinâmica da construção de uma jornada, né, através de conteúdo, é que o marketing digital que funciona é um marketing de problema, né? Então eu falo muito isso. O marketing digital é um marketing de problema. É aquele que você fala, cara, isso é um problema, isso é uma dor, mas isso tem solução, né? Então a gente está justamente nessa parte do topo de funil aqui, falando de aprendizado descoberto e reconhecimento de problema, e a aprendizado descoberta é isso, cara, o que é, para que serve, como funciona, né? Assim, existe uma lista imensa, infinita, tanto dentro do Google quanto dentro do YouTube, por exemplo, né, que traz muito dessa dinâmica, o que é, como funciona, para que serve, papapá. E a segunda etapa, para mim, ela é o salto do anjo, como diria o Douglas, que é o reconhecimento do problema. O cara tem que sentir que aquilo dói. O cara tem que sentir que aquilo é um incômodo, que aquilo é uma pedra no sapato. Porque ninguém quer corrigir um problema que não é um problema. Né? Tipo assim, um probleminha, deixa quieto, eu tenho outras coisas mais sérias. Mas quando você traz aquilo como realmente um problema, né? E aí, pô, na área da saúde dá para intensificar bastante essa dinâmica, na área da indústria dá para intensificar muito esse problema. Porque uma parada ali não programada, cara, você para a linha de produção, milhões jogados fora. Então, tipo, o quanto um problema na operação faz toda a diferença, né, financeira e de produtividade e de performance pessoal do seu time, enfim. Então, essa etapa de reconhecer um problema e falar, cara, isso é um problema. Eu tenho que começar a resolver isso. Para mim, assim, é realmente um divisor de águas para a gente descer para o meio fundo de funil. Exatamente. E todos os nossos conteúdos são justamente pensando em fazer que essa pessoa perceba esse problema. Então, tudo vai ser pensado, o uso da palavra-chave, o tema da pauta, o texto em si, vai ser sempre caminhando numa jornada. Justamente a jornada que a gente fala, a jornada de compra, que a pessoa começou ali sem saber nem do que você estava falando e vai caminhando para a decisão que a gente vai falar agora. É a consideração de solução, como você disse, se a pessoa percebeu que aquilo é um problema, uma parada na máquina dela vai causar perda de matéria-prima, vai causar perdas de dinheiro, tempo, energia, enfim, diversas coisas dentro do chão de fábrica que vai fazer ele deixar cair de cabelo em pé. Então, a consideração de solução, ele tem um problema, mas ele está procurando quem pode resolver esse problema para ele. Você ainda não apareceu, ele não sabe, ele não te conhece, ele não sabe o que você oferece. Então, ele está buscando quem pode ajudar ele ali, quem pode dar uma solução matadora para que ele consiga resolver esse problema dele. E aí a gente usa bastante checklist, aqui já é um conteúdo mais denso. Por exemplo, falando sobre mercado B2B, como a gente citou agora há pouco, lembrando que esse mercado, provavelmente, o seu cliente, ele já é um cliente mais técnico. Então, todos esses conteúdos são pensando em mostrar para essa pessoa o que ela precisa, assim, direto. Ela é analítica, ela vai estudar, ela quer saber. Então, você tem que pensar nisso em cada parte do seu conteúdo. Agora, a decisão de compra é hora de você botar a cara no sol e mostrar que veio, né? Porque é hora de você mostrar suas vantagens, seus benefícios e por que ela tem que comprar o seu produto. Por que você é melhor que os seus concorrentes. É hora de mostrar realmente, tipo, eu faço isso e eu faço muito bem. E é o que a gente busca trazer, tipo, no nosso conteúdo como trazer case de sucesso, X vantagens que o nosso produto oferece para sua seu chão de fábrica, ou para evitar que que isso aconteça, essa parada de produção, sabe? São um tipo de conteúdo assim. Tem uma frase que eu aprendi no BNI e eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui hoje, que para mim tem tudo a ver. A hora que você falou assim, consideração da solução, hora de você mostrar a cara no sol e tal, que diz o seguinte, ninguém se importa com o que você sabe até que elas saibam o quanto você se importa com elas. Então, assim, nós fazemos, nós resolvemos. Bônus para você. Tipo, cara, pouco importa o que você faz ou deixa de fazer. Até que você demonstre o quanto você se importa comigo. Tá, ok, eu tenho o meu problema. Não me interessa o problema dos outros. Oi, pessoal. Voltamos aqui. Eu não sei, teve um problema técnico aqui, porque minha internet continua a mesma. Mas vamos voltando. Mil desculpas pelo imprevisto. Eu vou chamar o Vini de novo à sala. Obrigada pela participação de todos até aqui. Mil desculpas pelo pequeno imprevisto técnico. Infelizmente, essas coisas acontecem. Instagram, não queira derrubar a gente. Nós falaremos verdades aqui sim.
A gente vai falar as verdades aqui sim. Não quero nem Derrubaram a saber. gente, acredita? O Google caiu ontem. Por que o Instagram não cairia hoje, né? Por Porque que a não nossa live não derrubariam pode a cair gente, não se é o Google mesmo? cai. Se o Google cai, a live cai. Aqui não tem essa, Com não. certeza. Me perdoem, viu, Tranquilo. pessoal? Voltem audiência, voltem audiência. Vou Estávamos esperar ali no ápice da construção dos bastidores aqui. super As empolgada. pessoas, muitos estão boicotando porque nós estamos sim contando os bastidores. Aqui você vai ouvir os bastidores. Aquilo que ninguém nunca te contou sobre um artigo, A você vai gente tá ouvir mostrando a hoje nessa verdade, live. né? E derrubou a gente. Estamos mostrando, falando verdades aqui. É isso Por isso, mesmo. por isso derrubaram. Ou esperando o pessoal voltar. Pessoal, por favor, dá aperta o coraçãozinho aí. Se puder mandar essa live para quem vocês conhecem, tá por assunto também. Vamos retomando. A gente estava falando sobre as fases do fundo de funil, né, Vini? Você estava falando uma frase É. super bacana que eu amei. Eu volto na frase. Eu volto na frase aqui. Como Perfeito. diria, ó, quem já participou aqui dos RD Summit da vida, eu não vou embora. Nós não vamos deixar essa live. É isso, Não a gente vai ficar adianta, aqui. o Instagram faz o que quiser. O que eu estava comentando, e aí a gente vai voltando, era ninguém se importa com o que você sabe, até que ela realmente saiba o quanto você se importa com ela. Né? Então a dinâmica é isso, né? Muita gente às vezes quer fazer produção de conteúdo querendo estampar solução, querendo estampar produto, querendo estampar serviço. Cara, ninguém tá nem aí para isso, cara. Assim, as pessoas só vão se importar com o que você faz, com o que você entrega, se elas verem realmente o quanto você se importa com elas, com a dor do cliente, com a necessidade que aquela pessoa passa, que aquele engenheiro tem no dia a dia, que aquele consumidor tem no dia a dia. A partir do momento que ela consegue se identificar, falar, pô, bacana, ele sabe da minha dor, ele tá se preocupando com um problema que eu tenho, que provavelmente outros clientes dele já teve. E por isso que ele tem um material para ajudar. Boa, agora eu quero conhecer a solução da sua empresa. Né? Então é Isso. bem isso. Né? Era isso que eu queria colocar aqui. Vamos embora, vamos seguir. É justamente você mostrar o que você faz, por que você faz e como que você resolve o que aquela pessoa tá sentindo, né? E isso que Show. conquista ela. Cada vez que você fica mais próximo daquela pessoa, você conquista ela um pouquinho. Porque, como você falou, a gente quer pessoas que possam resolver o que a gente está sentindo. Como médico, né? A gente é como médico que está podendo resolver uma dor. Então, é isso. Eu acho que delimitando o plano de conteúdo, a gente define toda essa jornada. Pautas que entram na etapa de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração de solução e decisão de compra. Isso é toda uma jornada que a gente trabalha com o cliente, do começo ao fim. Quando ele não conhece você, ele nem sabe o que você faz. E quando ele te conhece e quer entender como você pode ajudar ele a resolver o problema dele. Então, pensando nisso, a gente delimita o nosso plano de conteúdo com as palavras-chave que a gente já estudou previamente e manda para o cliente. É importante lembrar que cada etapa que a gente vai fazendo, a gente tem essa conversa próxima com o cliente. Porque ele sempre vai querer ver o trabalho que você está fazendo e você quer que ele aprove, você quer que ele veja, que ele fale, ok, vamos seguir dessa forma. Porque cada vez que você faz esse tipo de aproximação com o cliente, você alinha expectativas, necessidades e ele vê como esse trabalho está progredindo. É bom porque às vezes o cliente nem imagina o que você está fazendo por trás. Então, se você tem esse contato próximo, ele vai vendo como cada partezinha do trabalho dele está sendo desenvolvida. Isso é bem legal para ele ficar mais perto do seu trabalho, sabe? Legal, show. E aí, pautas aprovadas, a gente parte para a produção do artigo. E aí chegou no nosso, depois de todos esses bastidores, a gente chega na produção do artigo. Então, dá para Agora. ver como é um trabalho longo que a gente desenvolve aqui na equipe de conteúdo. O nosso artigo, falando em SEO, que é o que a gente usa aqui no Incandescente, são conjuntos de técnicas que trabalham seu posicionamento orgânico nos principais buscadores, como o Google. Então, a ideia é fazer toda uma estrutura do texto pensando no SEO. E a gente pega e desenvolve os artigos com uma estruturinha assim. Tem a palavra-chave, a gente quer que a palavra-chave apareça no título, a gente precisa que essa palavra-chave apareça pelo menos uma vez nos subtítulos e ao longo de um artigo de 500 palavras, ela tem que aparecer umas 5 vezes. Isso é para o Google entender que você está trabalhando esse termo e que que você está querendo ranquear esse termo dentro do seu assunto. E é claro, é importante dizer que todos os nossos artigos são desenvolvidos pensando na palavra-chave e pensando na pauta. A gente simplesmente não joga palavras-chave no meio do texto e espera que ele ranqueie, porque o Google entende isso como uma prática ruim.
Isso até Uhum. pode ser, seu site pode ser penalizado por esse tipo de prática, que era muito comum antigamente. E hoje a gente veio perdendo, até porque o Google entende muito mais por semântica. O que aquela pessoa está buscando, o que ela quer. Então a gente coloca a palavra-chave em momentos certos, onde aquela palavra-chave está bem encaixada. Tem toda essa estruturinha. A gente usa também link building. Essa estratégia de link building é muito importante, porque ela faz com que a pessoa que está olhando o seu artigo permaneça nele e permaneça depois em outras páginas do seu próprio site ou até em algumas landing pages que você quer que ele converta. Por exemplo, um texto de decisão de compra, que é mais denso, você coloca CTAs que levam para uma página de fale com o nosso CEO, veja o que a gente pode fazer por você, converse com os nossos especialistas sobre esse produto que você está lendo aqui. Vamos conversar, vamos tomar um café. E é importante ter esse tipo de chamada para ação, porque aí ele vai fazer uma outra, como eu acabei de falar, ação depois de ler o seu artigo. Ele não fica só naquele conteúdo. Então, o link build Isso também é é um muito ponto importante. legal. Eu falo muito disso, assim, sempre que eu estou com um cliente, eu comento, cara, o seu material, o seu site, suas páginas, ele tem que ter fluidez. Não adianta, entrei nesse e vou embora. Se entrou nesse e foi embora, ele não teve o próximo passo, isso é muito ruim. Né? Então, assim, pô, legal. Conseguimos fazer o nosso artigo ser indexado na primeira página, tá aparecendo lá no Google. O cara clica, vem pro seu artigo, ele lê, você quer que ele faça o quê agora? Pô, eu quero que, Vini, ele está no conteúdo de topo, eu quero que ele venha para um conteúdo mais de meio ou mais de fundo de funil. Quero que ele conheça um case de sucesso ali daquela área. Legal, então ele vem para cá. E daqui? Pô, daqui ele tem que colocar, preencher ali a landing page, nome, e-mail, telefone, e eu tenho que entrar em contato com esse cara. Ele tem que assinar uma news para querer receber mais conteúdo. Mas ele tem que ter fluidez. Né? Se ele entra no seu artigo e não tem mais o que fazer, ele vai embora, cara, você não está conectando uma coisa com a outra. Né? Isso realmente é bem ruim dentro de uma jornada ali. Sim. Mas essa, como você explicou, fantástico. E pensando na nossa jornada também, a gente não vai pegar um texto de aprendizado descoberta e colocar uma CTA de vem cá falar comigo, vamos tomar um café. Pô, ele nem sabe que você existe. O ideal é você colocar uma CTA de news e falar, ó, se inscreve para receber mais outros conteúdos como esse, assim, você pode ir nutrindo esse conteúdo, essa pessoa, quer dizer, para que ela vá recebendo demais conteúdos e vá seguindo, como a gente falou, numa jornada do consumidor, do começo ao fim, do cliente. É Exato, também perfeito. importante a gente pensar a gente pensa em UX na experiência do usuário, em questão também de legibilidade, por exemplo, não fazer frases muito longas, não fazer parágrafos muito longos. As meninas brincam que eu gosto de fazer textões. Realmente eu acho que eu faço textões, mas a gente se policia bastante para que aquilo não fique cansativo a leitura, porque assim, se você pega um texto que tem um parágrafo desse tamanho, você simplesmente quer ir embora, você não vai ter, você cansa na Não vai metade da ler, né? leitura, sabe? Então a ideia é que aquilo fique, como você falou, tem uma fluidez. A gente faça frases que não sejam muito extensas, parágrafos que não sejam muito extensos, também pensando na parte de experiência do usuário. E todo o Boa. conteúdo, depois de desenvolvido, é enviado para o cliente aprovar, porque a gente quer toda essa proximidade. E esse conteúdo é pensado dentro do que a gente está desenvolvendo durante toda a estratégia dele. Não é só um artigo por um artigo, a gente tem toda uma estratégia aí por trás, né? Como a gente já falou. Depois de aprovado, o que acontece? A gente vai postar este artigo, mas é outra etapa. Agora vai pro ar, agora vai realmente para as pessoas conseguirem É, acessar, ver e ler, né? pois é, depois de tudo isso que a gente fez, a gente vai postar esse artigo. Aqui na Encante, a maioria dos clientes, a gente pode falar que eles usam o WordPress. A gente usa o WordPress porque é uma plataforma bem intuitiva da gente de usar e que também é bem bacana para o cliente, para os usuários que estão lendo os artigos. E a gente consegue até usar algumas ferramentas, instalar plugins, que isso a web pode explicar um outro dia também, e que ajudam a gente a perceber esses pontos. A gente usou bastante, a gente usou a palavra-chave, o número de vezes que é o ideal. A gente fez frases muito longas, ele também aponta esse tipo de coisa. A gente usou uma imagem bacana, ele vai apontando algumas coisinhas. A gente colocou link para o link interno, para dentro de outro artigo do seu blog, ou para alguma CTA. Colocamos, senão ele vai apontando essas coisinhas que você pode ir ajustando para que o seu artigo posicione muito bem no Google e tenha resultados muito mais positivos, porque é o Yoast, estou falando de um plugin que a gente usa bastante, e ele vai mostrando alguns pontos bem bacanas que otimizam o seu artigo, na verdade, quando você publica ele, assim que você dá um Tem um concluir ali. ponto que o pessoal às vezes. Tem o pessoal que às vezes fala assim, ah, legal, pô, escrevi um artigo, mas meu artigo não tá performando, não tá ranqueando. Não, não, da mesma forma que a gente falou, né, que você gasta bastante tempo afiando o machado para cortar a árvore, né,
E olha, pô, que exemplo ruim, né? Desmatamento aqui. Vou dar outro exemplo. Da mesma forma que você, sei lá, né, que você quer plantar a árvore, né? Pô, você tem que regar, você tem que ter um solo fértil, você tem que ter sol e tá. A dinâmica da publicação do artigo, ela segue também acho que quando a gente está com o artigo no ar, a gente andou só 60%, né, do trabalho. Porque todos os outros 40% vai depender do site, da plataforma, das técnicas aí que a gente aplicou dentro do site como um todo, né? A tag H1 ali, para quem quando a gente Uhum. está falando de título. Ah, mas eu escrevi o título. Cara, mas você não usou a tag H1 para o título. Isso é uma Sim. dinâmica mais a web, né? A web já Ah, sabe o que é a tag H1. Se você não sabe o que é a tag H1, procure o seu programador. Ele tem que explicar o que é a tag é H1. importante, é É, importante. então isso tem muito a ver com a plataforma, tem muito a ver com o site, né? Pô, você colocou um site ali totalmente pesado, carregado, com um monte de script, e aí o site demorando para abrir, ou ele não funciona bem no responsivo, né? Ele não dá uma boa experiência para o usuário que abre pelo celular. Ferrou seu artigo. Parabéns pelo texto. E ele não vai ser ranqueado nunca, Não e vai mesmo que aparecer. seja, ninguém vai ler, porque não dá para ler. O site demora para carregar, não abre bem no celular. Ferrou a experiência, né? Então tem todo um aparato junto com a produção do artigo, né? Foi muito legal essa abordagem que você trouxe, olhando mais pelo WordPress, olhando pelo site, olhando pela Uhum. plataforma. Faremos a live com a web aqui, hein? Sim, acho que a Urb tem muito a agregar quando a gente fala em site, até a questão do artigo mesmo, porque, como você falou, de nada adianta a gente ter o artigo postado se o site não vai ajudar aquele artigo a ranquear nos buscadores. Se ele não é responsivo, o usuário vai entrar no site, ele não vai conseguir carregar a sua página, ele não vai ficar bravo, vai embora. Ele vai clicar num link, esse link vai para uma página que não existe. Sinceramente, eu não ficaria nessa página também. Então a Sim, gente total. pensa então quando a gente faz o nosso conteúdo, não é só o conteúdo por o artigo, por postar o artigo. A gente também pensa em todos esses pontos. Como que o site do cliente está performando? Como que ele está... Aí a web pode trazer inúmeros insights, inúmeros pontos interessantes para a gente trabalhar, porque realmente são muito importantes e eles influenciam muito em como seu artigo se posiciona nos principais buscadores, como o Google. Ó, eu até diria que aqui já cravamos. A Letícia que cuida da nossa agenda de live. Eu sei que janeiro já está com uma agenda já bem programada, mas ó, fevereiro, live da web, falaremos sobre as técnicas que envolvem ali o desenvolvimento de um bom site. Site e blog, né? A gente vai trazer isso daí, ó. Já põe na agenda que fevereiro vai ter. Web, corre E aqui. depois? E por fim, né? Publicamos, corre para o abraço? Quem dera fosse assim. Na verdade, às vezes a gente pensa, publicou e já foi, pronto, nosso trabalho está feito. Não, não é bem assim. O artigo, para ele se posicionar no Google, a gente já falou quais são os principais fatores que influenciam. Mas também tem um trabalho de análise pós-postagem do artigo, pós-trabalho de conteúdo. A gente analisa como esse conteúdo está performando, o que deu certo, o que deu errado, e a gente usa plataformas que ajudam a gente a visualizar isso. Quantas palavras-chave desse site estão ranqueando? Esse site está ranqueando com o que a gente gostaria? Qual que é o domínio dele? Isso é conversa com o web, mas eles voltam para explicar depois. A gente usa aqui, por exemplo, o Ubersuggest, é uma plataforma bem legal que a gente consegue adicionar projetos e ir acompanhando o desenrolar do trabalho com o nosso cliente e fazendo melhorias. Poxa, tem aqui alguns pontos críticos, vamos trabalhar em cima disso. Esse conteúdo a gente postou esperando muita coisa nele, mas o que tá dando errado? Por que não tá posicionando? Por que essa palavra-chave não apareceu? Então vamos entender, vamos estudar. E aí é mais estudo, é mais uma etapa de se aprimorar, estudar, entender o cliente, entender o site dele, por que tá dessa forma, por que não tá, e comemorar as pequenas conquistas também. A gente não pode esquecer, quando o artigo posiciona bem, quando a gente tá performando bacana, a gente tem que ver o que deu certo e vamos lá, vamos pra frente, vou continuar fazendo o que tá dando certo também. Uma tática que eu daria aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Viram aí os bastidores da produção do artigo, realmente é bem trabalhoso, a gente sabe quantas horas estão envolvidas aí, desde o planejamento macro, né, de estudo de palavra-chave, até o individual mesmo ali, artigo por artigo. E tem um ponto que eu falo que é fundamental, bacana, artigo está no ar, segue as técnicas de SEO, tá bonitinho no blog, vai ter um trabalho aí via Ubersuggest ou qualquer outra também, como tem Rush, que é uma outra também do mercado, para Sim, você bem ir bacana também. acompanhando o ranqueamento, né, as melhorias de otimização que você tem que fazer. Mas, cara, você tem que divulgar seu conteúdo.
Você tem que divulgar seu Sim, é conteúdo. imprescindível, porque aqui na Encanto a gente Isso é faz isso. A gente fundamental. posta o artigo e compartilha nas redes sociais. Você divulga também. Você pode fazer esse trabalho. Você pode divulgar. Olha, meu blog tá rodando. Olha só o que a gente está produzindo. Também é bacana. E fora de compartilhar nas redes sociais, ter as redes sociais ativas, movimentadas, também é bacana para trazer tráfego pro seu Parar blog. news, parar por e-mail. Sim, muito importante. A gente faz todo uma etapa, um processo, assim, não é só postar o artigo no blog. A gente, além de compartilhar nas redes sociais, a gente faz news, a gente manda por e-mail. Dependendo de cada etapa do funil, a gente faz uma abordagem diferente. Isso envolve todo o time, por isso que aqui na Encante o time é todo unido, porque não é só um trabalho assim, o time de conteúdo ou uma pessoa só. É um trabalho de várias formiguinhas que juntas conseguem trabalhar o cliente dentro do inbound marketing, do marketing digital. Não é só um artigo no blog, é muito além disso. Então a gente precisa que cada departamento, cada pessoa esteja bem conversado para que a gente tenha o melhor desempenho possível para aquele cliente, né? E tem uma, assim, bacana, fez, produziu, publicou, compartilhou, gerou tráfego, gerou acesso, gerou movimentação no seu site, gerou movimentação nessa sua página, né, desse seu artigo específico. Ele vai direcionar, ele vai casar para que aquele cara que viu aquele artigo, né, que a gente até comentou ali de ter a CTA, de fazer o link building e tal, ele vai ir para um outro artigo, ele vai baixar um material, ele vai se cadastrar numa landing page. Então esse processo ele fica realmente contínuo, né? O artigo ele serve como uma atração mesmo, né? Do cara entrar por ali e continuar naquela fluidez de navegação que a gente explicou, né? Então, fundamental. Não é com um artigo que você salva tudo, né? É essa conexão, é É, popular mesmo o blog, é gerar bastante informação relevante para a sua audiência, não para todas as pessoas do universo, né? Lembre da sua persona, é para uhum. ela que você tem que entregar valor, né? E aí conteúdo começa a fazer sentido, a estratégia de produção de artigo, de blog, papapá, né? Vai realmente tomando forma, né? Ganhando corpo. Lembrando que não é um trabalho, como a gente viu todo esse processo, e esse trabalho não é um trabalho curto. Você não postou o seu artigo e você em uma semana vai ver ele ranqueando no Google. Isso é um trabalho longo, que demanda tempo, demanda ajustes, demanda processos. Então é importante também entender como tudo isso acontece para que a gente tenha o tempo de deixar as coisas acontecerem, sabe? E também eu acho. Deixa eu ver, eu não sei o que você ia falar. Ia falar alguma Eu coisa. ia falar tanto que a estratégia de produção de um artigo é o que a gente chama de conteúdo orgânico, né? Orgânico tende a ser aquilo que é natural, né? Então, o crescimento é natural, o ranqueamento na primeira página do Google vem com o tempo, vem de forma natural, de forma saudável, entendendo que você realmente está ali interessado e preocupado de Uhum. gerar conteúdo, de gerar valor e tudo mais. Pô, Vini, mas eu quero bombar, eu quero estar na primeira página do dia para o outro. Então você toma É. bomba. Então você vai ir para a mídia Acho que é o paga. único Você vai jeito. pôr dinheiro e vai aparecer na primeira página. Né? Então, assim, cuidado, né? Não, tomar bomba, não. Vamos falar o seguinte: Não você vai tomar não é muito bom para a saúde, suplementos. não. Suplementos. Você vai ter ali suplementos alimentares que te ajudam a ganhar ali aquela performance. Mas isso não tira de você a obrigação de fazer esteira, abdominal, levantar peso, que é o orgânico, que é a produção de conteúdo diária, sequência, né, ao longo do tempo ali. Isso, é importante lembrar que também não é só sobre vender. Óbvio que a gente quer converter em venda, óbvio que a gente quer novos leads. Mas é importante lembrar que a gente está construindo autoridade e relevância da sua marca. O que você quer, é pelo que você quer ser conhecida. Como você quer se posicionar. E esses conteúdos são essenciais para que você trabalhe esse posicionamento da marca. Como que as pessoas vão te conhecer? Não é só, eu quero vender, vou postar um artigo para vender, porque é isso, pronto. Não é bem assim. A gente está pensando também em um posicionamento de autoridade, você ser conhecida pelo que você faz e por ser bom no que você faz também. É bem importante. Boa, muito legal. Ó, tenho aqui só algumas perguntinhas para a gente ir direcionando para o Vamos final. lá. Tem uma galera que comentou, pô, mas eu tenho dificuldade de escrever, né? Tipo, dificuldade de escrever, eu acho que eu não sei escrever muito bem. Pô, que dica que você daria para aquele especialista que está nos ouvindo, né? Pô, Vini, cara, manjo demais na minha área, conheço tudo, sou engenheiro, sou um bom consultor, sou um técnico dentro da minha área e eu quero escrever. Mas, pô, tenho muita dificuldade de pôr, né, a ideia no papel, né? Que Uhum. dica que você daria para essa pessoa começar a exercitar a produção de artigo? Por incrível que pareça, é bem comum. Tem muito cliente nosso que ele é muito bom no que ele faz, ele sabe tudo, mas na hora de colocar no papel, ele não consegue organizar as ideias para que aquilo vire um artigo pronto. Então,
Primeiro, eu acho. A gente tem uma ideia aqui no Encante que eu achei super maneira e eu vou falar pra vocês. O Vini falou esses dias, pô, vamos falar pro cliente mandar um áudio. O que você quer falar? Grava um áudio inteiro. Grava um áudio daquilo todinho que está na sua cabeça. Já que está na sua cabeça, você não consegue colocar no papel, fala. Vai falando o que você quer num áudio, até pra você mesmo, pelo WhatsApp, onde for melhor. E depois você ouve aquele áudio e você escutando aquilo, você consegue colocar em prática, colocar no texto. Depois você vai organizando por título. É importante também lembrar que você tem que ter uma quebra, não deixar aquele texto gigantão sem um subtítulo. Sim. Então, algumas coisinhas legais. E para quem tem dificuldade de escrever, que começar a escrever, eu sempre li bastante. E eu acho que essa é uma parte que ajuda muito. Não só livro, você pode ler conteúdo dentro da sua área, revista, site, acompanhar Instagram, Facebook de marcas que também te inspiram. Tudo isso dá ideias e ajuda na nossa criatividade na hora de colocar em prática o seu texto. Porque na hora de escrever, você vai lembrando de algumas coisas, talvez de forma inconsciente, e colocando no papel, sabe? Acho que isso ajuda. Você tem ideia mais ou menos quanto tempo você leva para escrever um artigo? Depende muito do tema e do cliente, do assunto, né? Aqui para Encante, vou dizer que eu já me acostumei a escrever rápido, vai, uns 40 minutos, uma hora. Mas depende de um artigo mais denso, que demanda muita busca, que demanda muita pesquisa, aí vai umas 2 horas, 2h30, pensando assim, alto. Mas é Porque o que porque a gente... acontece? A pessoa está ouvindo a gente aqui e está falando assim: ah, meu, eu não consigo escrever. Já fiquei meia hora, 40 minutos e não consegui chegar lá. Mas era esse o tempo mesmo. É Não ia isso, sair em não... 20 minutos. Não ia sair em 15, cara. Não. Né? Então, vai levar um tempo. Assim, quem trabalha com isso todos os dias, de um tema que tem domínio, leva 40 minutos. Se tem que pesquisar, vai passar de uma hora. Então, não adianta que você achar que você vai fazer o textinho de 20 minutos. Não vai ter consistência ali, né? Não vai ter profundidade, ou você mesmo não vai ficar encantado com o seu texto. Vai ter que É, gastar um tempinho ali. isso mesmo. A Dani aqui do nosso time de conteúdo tá brincando comigo dizendo que eu faço artigos de 5 páginas. Isso não é verdade. São só 4 que eu costumo fazer brincadeira. Mas então, É. é isso mesmo. Não adianta você querer pegar um assunto que às vezes você nem domina tanto e falar, eu quero vir fazer isso em 20 minutos. Não vai sair. Fora que, se sair, não vai ficar tão bom quanto deveria, porque você precisa pesquisar, você precisa entender o assunto, você precisa se aprofundar. Trazer pesquisas, a gente sempre tenta fazer isso nos nossos artigos, se aprofundar. A gente nunca vai fazer um artigo por fazer, a gente sempre vai além, tentar entender mais aquele segmento, mais aquele assunto, para trazer uma coisa diferente. Até porque na internet você encontra conteúdo de tudo. E o que vai te diferenciar? Um conteúdo de qualidade, que traga assuntos relevantes e que você talvez nem tenha visto na internet, sabe? Então, por isso que é uma coisa que a gente busca bastante. Uma coisa que eu gosto, deixaria aí como dica para o pessoal, é o seguinte: pensou no tema que você quer escrever, né? Pensou ali na temática que você quer escrever, pensa que você está tendo que explicar aquilo para alguém. Então, tipo, pô, Vini, cara, explica para mim, como é que a gente cria uma persona? Imagina que eu estou tendo que explicar para alguém como criar a persona. E eu ia falar, ó, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, isso, assim, assim, assim. Tá feito o artigo. Tipo assim, É, lógico, da minha área, da área que eu tenho domínio, né? Se é uma área que eu sim. não conheço, eu vou ter que pesquisar muito mais. Mas toda uma área que você tem ali consciência, pensa que alguém está te fazendo aquela pergunta e você está tendo que explicar para aquela pessoa sobre aquilo. Como que você explicaria? Beleza, só que agora isso tem que estar no texto. Só que, às vezes, explicar diretamente no texto é difícil, porque na fala você está desenrolando, né? Por isso a dica do áudio. Então, manda o áudio como se você estivesse tendo que explicar para alguém sobre aquilo, e depois você vai ouvindo o áudio e vai transcrevendo. Né? Porque eu falo muito melhor do que eu escrevo, eu acredito. Eu acredito, não sei. Eu achei isso uma Porque ideia aqui você incrível. desenrola na fala, né? Essa é a verdade. Tem pessoas que preferem muito mais falar do que escrever. Fala, poxa, eu não vou fazer o texto, mas então seu artigo do blog não vai pro blog. De que forma você vai colocar aquilo? Então é bom Né? que você falou, se você prefere falar, beleza, manda um áudio, fala tudo que você quer falar. Depois coloca no papel, você vai organizando no seu tempo, sem querer se apressar. A Yas mesma que acabou de mandar pra gente, ela falou que passa às vezes 2 horas e meia entre pesquisa e desenvolvimento do texto. E isso é o certo, tudo bem você gastar tempo, porque você está fazendo um produto de qualidade, um texto de qualidade. Se você se apressar, provavelmente não vai sair uma coisa bacana. De Quer verdade. matar dois coelhos com uma cajadada só? Grava, então, já que você prefere falar, grava falando. Você já gera vídeo pro YouTube. E Sim! depois você pede para alguém transcrever aquilo em texto. Fala, cara, gravei um vídeo, deu um vídeo ali de mais ou menos uns 4, 5 minutos, eu estou explicando matemática. Redige ele para mim, passa para alguém, pede para o seu funcionário, para alguém que trabalha com você ali. Fala, cara, redige, Sim. vamos fazer inverso. Se você gravar um, me manda e eu redijo ele para você. E uma mão lava a outra aqui. Né?
Então aí, pronto, já mata duas temáticas. Já gera vídeo para o YouTube, que também tem bastante busca, e já gera o artigo para o teu blog. Maravilha. Sim, ou podcast também, você pode fazer em áudio, sem Podcast. problema. Se você não gosta de aparecer, se você quer fazer em áudio mesmo, faz. E às vezes tem alguém na sua equipe que se dá melhor com texto, que prefere fazer essa parte do que aparecer ou do que fazer um podcast. Então é juntar os trabalhos de quem gosta mais de uma parte ou quem é mais habilidoso em tal parte e com outra pessoa que pode ajudar de outra forma, sabe? E aí se unindo. A gente fala bastante disso aqui também na É. equipe. Ó, e só vou voltar no exercício que eu falei da academia. Quando você vai uma vez na academia, vai uma vez na academia, você não vê resultado. Vai no segundo dia, você também não vê resultado. É consistência, é periodicidade ali, né? De ir semanalmente, durante 6 meses, um ano, e aí você começa a ver resultado. A produção do artigo, na minha opinião, o trabalho orgânico tem muito a ver com isso. Não adianta fazer um artigo e falar, ah, não deu. Cara, é um artigo, 2 artigos, tem que ter sequência, tem que ter periodicidade, que aí você vai vendo o resultado chegar e não adianta. O trabalho orgânico é aquele de plantar e colher mais certeiro que a gente tem, porque os artigos vão ranquear, né? Eles vão gerar tráfego. Só que tem o tempo de construção de maturação. É, Ó, o e Web aí, chegou aí, ó. O André conectou agora aí, ó. ô, Web! Próximo. Nossa Vocês foram próxima bem live, ó. solicitados aqui. E Foi é hoje. importante, Show é de bola. importante dizer que, assim, é prática. Você não vai escrever um texto da noite pro dia, não vai estar bom em escrever. Se você não tem essa habilidade, não é... E claro que a gente que começou com conteúdo, a gente não começou escrevendo super bem, a gente foi aprimorando isso. E o trabalho é contínuo, como você disse, demanda tempo e não é investimento de dinheiro, como o trabalho é um trabalho de ranqueamento orgânico, é investimento de tempo, dedicação, muito estudo. Então você vai ver aquele artigo ranqueando, mas é porque você fez muitas coisas para que ele chegasse naquele ponto, no primeira posição, segunda posição. A Yas acabou de dizer, realmente, o Aí. orgânico gera resultado por ano se for bem feito. Isso mesmo. Um artigo que você postou em 2015, ele pode estar aparecendo na primeira posição se você continuamente trabalhou nesse artigo também para que ele fosse aprimorando ao longo do tempo e para que ele se mantesse naquela posição. Ele pode aparecer sem problemas. Legal. Super Carolzinha, muito obrigado pela live de hoje. Conteúdo riquíssimo. Um pilar mesmo dentro da nossa essência de trabalho aqui da agência. Espero que realmente quem nos assistiu tenha conseguido pegar os insights ali. Né? A gente teve a primeira parte e a segunda parte da nossa live. Espero que tenham conseguido tomar nota para realmente 2021 ser um ano aí para vocês tirarem os seus artigos do papel, entenderem realmente como construir e contem sempre com a Incandescente, com todo o time aí de conteúdo. Um abraço especial aí não só para a Carolzinha, como a Yas e a Dani, tá? Me dando os corações laranjas. E realmente estamos aqui para ajudá-los aí como for possível nessa missão de escrever seus artigos para o blog. Sua mensagem final. Mesmo, espero que tenha dado para entender um pouquinho como são os bastidores, como funciona o nosso trabalho aqui na Incandescente, como eu disse, de formiguinha, que a gente vai aos poucos fazendo cada etapa do nosso processo, que é um trabalho que a gente é apaixonado, que a gente ama fazer, a gente ama conteúdo. Então eu queria agradecer a presença de todos. E se você não segue ainda, gente, confira nossos conteúdos no YouTube, a gente também tem podcast, dá uma olhadinha lá. E é isso, eu acho. Muito obrigada pela presença de todos e que 2021 venha com muita energia positiva e muita esperança também. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a Muito próxima. obrigada, Vini. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado você. Tchau.